esse Arthur Duval, que chamou o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria, falou coisas tenebrosas. Ele que é cafetão. Né? Porque são 4 áudios, um dos áudios ele diz, não vejo a hora que acaba essa guerra, quero voltar para a Ucrânia, ele quer, desculpe usar a expressão, pegar essas mulheres. É um negócio assim inacreditável. E aí a justificativa dele foi assim mais inacreditável, não sou santo, sou homem, sou jovem. Eu não sei, não sou santo, quer dizer que ele tinha, né? Não tem mais, parece que é namorada, ele não sou santo, ele tem de pegar todas as minas, porque eles escrevem assim, as minas, inclusive isso foi depois traduzido o que ele falou, né? Porque a gente precisa traduzir a fala de nazifascistas bolsonaristas, dessa geração que se diz aos 35 anos jovem, é brincadeira, e portanto pode fazer tudo, a idade dá a abertura para você fazer o que você bem deseja. Ele diz, não sou santo, sou homem, sou jovem, alto lá, 35 anos, é um negócio inacreditável. E ele reclamou, indignado, que ele não tem direito à privacidade. Ele podia dizer assim, mas eu como um bom liberal, eles são nazifascistas, mas usam a fantasia de liberais, que é uma prática aqui no Brasil que eu já denunciei. Lembro que alguns achavam que o porno filósofo era liberal? E eu falava, ele é nazifascista, além de plagiador, Ctrl-C, Ctrl-V, ele servia comida requentada aqui como se fosse um prato novo, recém-preparado, que via da extrema-direita norte-americana. Né? Quantas vezes eu disse isso? E esse rapaz é produto desse momento. O Olavo tem razão. Lembra quando eu contei o episódio? É produto disso, o Olavo tem razão. Dessa turma, dessa caterva, que tem ódio da cultura, tem ressentimento de que tem cultura, não entende a sociedade democrática, não entende o século XXI e seus dilemas que têm de ser enfrentados, debatidos e resolvidos, como os dilemas do século XX, em grande parte, quando o Brasil crescia, como nunca cresceu na sua história entre 1930 e 1980, enfrentando essas questões, debatendo. Eles vão para um passado que nunca existiu, só na cabeça deles, né? E eles têm sempre como referência o lixo, a cloaca dos Estados Unidos. O que é de pior nos Estados Unidos, eles trazem para cá. Aquela polícia arbitrária, o sistema judiciário que você faz qualquer coisinha, 2 anos de prisão, eles acham tudo isso uma maravilha. Né? Tanto que eu vi um aqui, dá como referência para São Paulo, olha a loucura, esse não é nenhum dos 4, é o que foi ministro da Educação, semi-analfabeto, iletrado, não sabe 2 S C cedilha, mas foi ministro da Educação. Ele quer transformar São Paulo num Texas. Olha a loucura desses delirantes. Mas esse criminoso nazifascista, daqui a pouco eu vou falar nele. Quero primeiro ficar nesse Arthur Duval. Né? É um negócio inacreditável. Ele diz, foi um momento de empolgação, quer dizer, ele estava empolgado olhando as ucranianas refugiadas e não estava vendo o entorno, a destruição, ameaças de bombardeio, entrada de tanques, vem a infantaria, né? a marinha sendo obrigada, os ucranianos a fundarem o maior navio, né? que eles estão, os russos quase tomando Odessa. Tudo aquilo ele não conseguia entender. São mais de 1,5 milhão de refugiados. A insensibilidade dele é a insensibilidade de uma faixa da população. E eu queria recortar São Paulo, porque eu conheço melhor aqui, de uma faixa que é interessante, que não é o andar de cima. O andar de cima tem setores desse tipo. Não, é uma faixa mais intermediária, que não está no andar de baixo, está no andar intermediário, que tem valores da lata do lixo dos Estados Unidos, o que é pior de lá, da cloaca, né, dos Estados Unidos, tem ódio do papel do Estado, ódio dos pobres, né, quer ascender de qualquer jeito, não quer pagar impostos dentro da sua visão liberal e que cada um por si. Né? É essa a ideia deles. Não é a perspectiva que nós tivemos durante grande parte da nossa história republicana, que não era olhar para os Estados Unidos, era olhar para a Europa. A nossa tentativa no século XX, especialmente, de criar um estado de bem-estar social, nos limites do que é possível falar estado de bem-estar social no Brasil. Registre-se e entenda-se. Né? Então, todas aquelas preocupações que está na política brasileira, está no Rui Barbosa, em 19, está em 1930, no Getúlio Vargas, né? Depois, e toda a discussão entre
1945, 1964, que com a redemocratização, 1982, vamos lembrar da grande eleição, que agora completa 40 anos, a grande vitória de Franco Montoro aqui, Tancredo Neves em Minas Gerais e Leonel Brizola no Rio de Janeiro, nos 3 principais colégios, os 3 estados mais importantes do país, onde pulsa a política, que vai levar ao fim da ditadura militar, né? A questão social estava sempre presente no discurso, a preocupação, eles não têm, por isso é a noção de pertencimento, né? Para eles, o legal é abusar com as refugiadas, as pobres, como eles dizem, e ele tem um manualzinho, que o rapaz, o Todd Renan, tem um manual, não sei se é manual do estupro, ele precisa explicar, né? Que ele, a cada ano ele ia à Europa, os últimos 3 anos, coitado, ele não pôde ir, coitadinho, está sofrendo, né? E porque era um manual, e você vai nas regiões pobres, porque aí se aproveita, elas são mais fáceis, porque elas são, entre aspas, tudo mais pobres. É um negócio inacreditável. E a pessoa volta, e eu tive observando a filmagem que foi feita aqui, no aeroporto de Guarulhos, ele está falando, as pessoas estão perguntando, e o tal do Renan está do lado de cá, filmando também ele, mas ele é partícipe dessa ação criminosa. Ele é partícipe. O outro falou, está lá, 4 áudios, né? Não é, mas eu não quero mais ser candidato ao governo, coitadinho, você tem de ser expulso do partido, o mínimo que esse partido pode fazer, e o mínimo que a Assembleia Legislativa pode fazer é caçá-lo, é o mínimo.